Quando a gente vê o que aconteceu ontem no porto de Beirute, não dá nem para acreditar que o número de mortos seja contado em centena, uma centena, duas centenas, não dá para saber quantos são, mas é inacreditável, né? Pelas imagens, o estrago é uma bomba, parece uma bomba atômica, é um negócio inacreditável. Quando a gente pensa, claro, nos desabrigados, estão falando em 100 mil, 200 mil desabrigados, é um negócio monumental, mas pega um acidente aéreo e você contabiliza 100, 200, 300 vítimas fatais, até mais, se você pegar um acidente aéreo horroroso, todos são, mas um choque de duas aeronaves que aconteceu na Espanha, na ilha de Tenerife, em 77, um avião bateu no outro, 600 mortos, né? O acidente do Titanic, mais de 1.500 pessoas mortas. Quer dizer, o que torna esse episódio de ontem impressionante, fora a descrição, é o fato de que ele foi filmado por vários ângulos, tudo acompanhado como se a gente estivesse num filme, numa produção de cinema. É tão real que nem parece real. Parece que foi combinado. É muito impressionante. E aí tem uma discussão para a gente fazer, um debate, uma conversa sobre a velocidade da informação. Sobre como a gente fica sabendo das coisas na hora em que as coisas acontecem. Parece algo que está aí como água na torneira. Mas não é assim, né? E essa velocidade toda a que eu me refiro não é porque serve para matar a nossa curiosidade, para a gente ver as coisas simplesmente, mas ela se presta ao esclarecimento dos episódios. E quando as coisas são cobertas do jeito que o episódio de ontem foi coberto, você consegue fazer com que os fatos reais consigam competir em velocidade com um vírus nocivo que anda muito rápido, sempre muito rápido, que são as fake news. Então, quando a velocidade dos fatos reais é alta, as fake news ficam para trás. Não é à toa que hoje, ontem na verdade, mas já se sabia a razão do acidente. Já se sabia há quanto tempo o estoque daquele fertilizante estava lá guardado, já sabia muita coisa sobre o acidente. E aí é interessante a gente voltar no tempo. Em 1858, saiu um artigo no jornal New York Times, nesse mesmo mês de agosto em que a gente está. Ele saiu 3 dias depois de terem concluído o primeiro teste, que foi bem sucedido, de um cabo submarino de comunicação entre os Estados Unidos e a Europa. As informações podiam andar de um canto para outro em minutos, até então era em dias. Aí o que escreveu o articulista do jornal? Ele diz o seguinte, olha, superficial, repentino, sem divisão, rápido demais para a verdade. Para que isso tudo? Isso não torna a mente popular muito rápida para a verdade? 10 dias a gente consegue ter as informações normais da Europa. Para que as informações em 10 minutos? Né? Para que essa insignificância? Qual é essa invenção? Ela é trivial. De que forma isso vai melhorar a humanidade? O telégrafo fez algum bem? Baniu algum mal? Mitigou alguma tristeza? Olha que interessante. O artigo questionava o aumento de velocidade do trânsito das informações. Informações por escrito, informações em palavras. Naquele momento estava acontecendo um fenômeno incrível na comunicação. Os fatos passaram a andar muito rápido. Ainda que acontecessem num momento específico, eles só chegavam em outros cantos do mundo de forma muito demorada. E o fato dos fatos andarem mais rápido começaram a modificar os próprios fatos. Por exemplo, até então, até o surgimento do telégrafo, um bandido que cometesse um assalto, ele conseguia ficar livre da polícia por muito tempo, até que a informação do assalto corresse. Depois, a polícia ganhou uma arma importante para combater o crime. Isso é uma mudança simples, mas evidente. Então, um bandido conseguia roubar um banco, pegar um trem e fugir. Depois do telégrafo, o bandido conseguia entrar no trem depois de roubar um banco e ele era preso na parada seguinte, porque o telégrafo conseguia mandar a mensagem rapidamente.
esse fenômeno primeiro atingiu as informações por escrito e depois ele começou a atingir as imagens. Quando ele modificou as informações por escrito, modificou a comunicação, né? Modificou a informação, modificou o próprio jornalismo, que era extremamente opinativo e se tornou real, porque os fatos passaram a andar rápido. E daí depois as imagens. Você teve a simplificação das câmeras, a diminuição, elas se tornaram portáteis. Então a Primeira Guerra Mundial foi um conflito em que as câmeras eram pequenas o suficiente para as pessoas começarem a carregar. Aí você pega o século XX, os principais conflitos foram cobertos por fotógrafos profissionais, mas fotógrafos profissionais. E isso é uma coisa muito impressionante, porque até então, voltando não muito tempo no tempo, você tinha o registro dos momentos por pintura. A fotografia ela passou a ser um acervo impressionante e o público passou a entender melhor o que era uma guerra, o que era um episódio dramático. Pega de 1950 até meados dos anos 60, você tinha 9% dos lares americanos com televisão e passou a ter 93%. Então, os episódios foram se tornando cada vez mais cobertos. Então, no final da Guerra do Vietnã, pela primeira vez na história, as notícias podiam ser entregues e as imagens podiam ser entregues no mesmo dia em que elas tinham acontecido. Até então, levava uma semana ou mais do que isso para você revelar, trabalhar, divulgar. Então, as informações não chegavam a tempo. Os filmes eles eram transportados, era um negócio complicado. Aí você pega, por exemplo, o atentado às Torres Gêmeas. Foram 17 minutos entre um avião atingir a Torre Norte e um segundo avião atingir a Torre Sul. O primeiro aconteceu às 8h46 da manhã, o segundo às 9h03. Não é à toa que a segunda torre, né, a queda, o atentado à segunda torre, o avião entrando na segunda torre, foi filmado por todos os ângulos possíveis. Tem alguns vídeos mostrando 43 ângulos. Aconteceu o mesmo agora na explosão de Beirute. Foram 8 minutos ou coisa assim entre a primeira explosão e a segunda, que foi a explosão monumental. E nesses 8 minutos, todas as câmeras possíveis de todos os cantos de todas as pessoas se posicionaram para aquele que parecia ser um incêndio ou algo que tinha atingido o seu auge. E, no entanto, a partir dali é que começou o grande caos. E o mundo conheceu um dos eventos dramáticos mais bem cobertos, lamentavelmente, da sua história. E é algo que tem uma dramaticidade muito própria quando descrito, mas quando visto é apavorante. E o que esse episódio mostra, né? Da mesma forma que os outros episódios bem documentados? A cobertura bem feita, ela reduz o espaço das versões. Imagina a morte do George Floyd sem a cobertura. Imagina o 11 de setembro sem as imagens. Imagina a guerra do Vietnã sem isso. Então a cobertura bem feita, seja com imagens, seja com acesso profissional, mas com imagem a coisa ganha outro aspecto, ela reduz, como eu disse, o espaço para fake news. Além das imagens, você tem uma combinação fundamental, que é a cobertura profissional. Só a imagem coberta pelas redes sociais, pelas pessoas filmando, elas não conseguem traduzir o que está acontecendo. Você coloca imagens dramáticas, mas o que aconteceu? Qual foi o fato gerador? E aí vem a cobertura, que se escora nas imagens e vai buscar a verdade por trás daquelas imagens. E isso é fundamental. A análise de especialistas, a cobertura de jornalistas, as entrevistas com especialistas, tudo isso é fundamental. Pega um exemplo muito mais simples, mas politicamente muito importante para o Brasil, que foi o atentado ao então candidato Jair Bolsonaro. As imagens do atentado, devidamente interpretadas pela Polícia Federal, foram fundamentais para concluir que o Adélio Bispo agiu sozinho. Não tem espaço para maluquice, para especulação, sabe? Discussão sobre quem mandou matar Bolsonaro. Ninguém mandou matar o Bolsonaro. Mas a gente só sabe disso porque aquilo foi registrado. Imagem,
trabalho bem feito de investigação. E isso é fundamental. Não é, portanto, e isso é importante, a gente falar da imagem ou das coberturas apenas e tão somente como um fluxo de informações para matar a curiosidade das pessoas com o drama das outras. Não é nada disso. É a gente entender os fatos e ter acesso, tirando das autoridades, sobretudo das autoridades, o direito à versão. Porque a versão das autoridades, invariavelmente, contém algum grau de mentira. E esse grau de mentira, por exemplo, não basta ver o episódio, voltando, o episódio do atentado ao presidente Bolsonaro, na época candidato. Se depender da versão, não vou chamar de oficial, porque a Polícia Federal é que trouxe a versão oficial, mas a versão do presidente da República, houve uma conspiração para matá-lo. Quando você tem as imagens e o trabalho profissional associados, isso é importante que a gente junte uma coisa a outra, você mata a especulação. E matar a especulação é parte do processo de evolução e da compreensão sobre os fatos que aconteceram. Então, a gente pode fazer essa discussão a partir do episódio de Beirute, porque num primeiro momento ficou aquela discussão. O que aconteceu foi um atentado ou o que aconteceu foi um acidente? A análise das imagens feita por especialistas sugere que não foi um atentado, sugere que foi realmente um acidente de grandes proporções. Aumenta a rede de solidariedade, quando você vê a imagem ela produz também esse efeito de solidariedade em vários episódios, e a gente tem o episódio, por exemplo, da Vale, no caso de Brumadinho. Aquelas imagens tornaram o acidente muito mais dramático e a rede de solidariedade se mexeu com uma velocidade incrível, tão incrível quanto o fluxo das imagens. E as pessoas foram abastecidas com alimentos, todo mundo se sentiu na obrigação de ajudar, de participar, e isso a gente vê em todos os grandes episódios com cobertura, tsunami, 11 de setembro, agora em Beirute. Não dá para as pessoas ficarem, enfim, desconectadas ao que aconteceu. E o mundo se volta a entender o que está acontecendo no Líbano nesse momento, as dificuldades econômicas, o desafio político, a pobreza, metade da população vivendo na miséria, um país que viveu momentos horrorosos de guerra e mais guerra e mais guerra, agora submetido a um momento econômico especialmente ruim, passa por esse drama horroroso. Tem todo esse lado, mas tem também um ensinamento geral, que é como é importante que o Estado não tenha o domínio da informação. Como é importante que as imagens e a tradução do que aconteceu na mão das pessoas democratiza a verdade e faz com que a verdade circule realmente com uma velocidade maior do que as fake news. A mesma ferramenta que hoje é usada para espalhar mentiras, e aí no caso nós estamos falando das redes sociais, em momentos como esse, ajudam a espalhar a verdade. Então é muito importante que a gente tenha acesso à informação o mais rápido possível, acesso às imagens o mais rápido possível, para que a interpretação seja mais correta e a gente consiga saber o que aconteceu para agir sobre o problema. Os governos, de uma forma geral, estão perdendo o poder de difundir a verdade deles. E isso é muito importante. Talvez seja uma das grandes conquistas tecnológicas, seja tirar da mão do Estado esse poder horroroso de decidir o que é verdade e o que é mentira, aquilo no que a gente tem que acreditar e aquilo no que a gente tem que desconfiar.